abrir, irmãos, nossas Bíblias, por favor, na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E aos domingos pela manhã, nós estamos estudando o conteúdo das orações que Paulo registrou nas suas cartas às igrejas. É muito interessante você conhecer o conteúdo das orações de um homem como Paulo, porque assim você conhece o coração dele. O que era importante para Paulo? Paulo orava a respeito disso. O que Paulo orava era importante para ele. Então, o que nós estamos fazendo aqui é conhecendo o coração de Paulo e aquilo que era mais importante para ele. Segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E aí você catuca a pessoa do lado e diz assim: ouça a palavra. Não, foi fraco. Diz de novo: ouça a palavra. Ouça a palavra. Isso, ouça a palavra. O homem vai pregar, Deus vai falar e você vai ouvir a palavra. Amém? Ouça a palavra. 2 Tessalonicenses, eu vou ler a partir do versículo 13, embora a oração que Paulo faça está aí nos versículos 16 e 17. Mas os versículos anteriores introduzem a oração. Então, 2 Tessalonicenses 2,13, com esse tema, força para a jornada. Força para a jornada. Então, vamos lá. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. E aí o versículo 16 e 17, que contém a oração. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Irmãos, a vida é facilmente comparada ou comparável a uma viagem, uma jornada. E essa viagem ou jornada nem sempre é fácil. Há dias difíceis, há noites difíceis, e por vezes há semanas, há meses ou há anos difíceis. E essa estrada parece que nos conduz muitas vezes a dificuldades umas atrás das outras. E se nós vivermos tempo suficiente, nós vamos ter muitas chances de colecionar muitas cicatrizes emocionais, muitas cicatrizes na nossa alma por causa da batalha. Porque essa jornada não é fácil. Ninguém passa por esse mundo a passeio, e ninguém nesse mundo, por mais santo que seja, está isento de problemas e dificuldades. E às vezes, irmãos, quando nós estamos desanimados, nós podemos sentir vontade de desistir. Talvez até sintamos vontade de virar as costas para o Senhor, de deixar a fé. E nós não somos a primeira geração a sentir isso. Nós não somos os primeiros cristãos a sentirmos isso. A nossa passagem que nós lemos hoje termina com uma oração de Paulo por uma congregação ainda imatura, por uma igreja ainda infantil, lá em Tessalônica. E essa oração nos ajuda a lembrar que esses novos crentes foram apenas resgatados, regenerados, há muito pouco tempo do paganismo, de religiões vazias e fúteis. E agora
esses cristãos estão sob intensa perseguição. E a perseguição é tão grande que eles começam a pensar em voltar à sua antiga vida. É como aquele cristão que se converte e a vida começa a ter vários problemas, e ele pensa assim: meu Deus, antes de eu ser cristão, eu não tinha nada disso. E ele começa a cogitar a possibilidade até de deixar a fé, ou ainda de relativizar os seus valores. Não, talvez não seja bem assim, talvez eu tenha que fazer concessões, talvez eu não tenha que ser tão durão, tão inflexível, e aí eu vou fazendo concessões para eu me amoldar às coisas, para que as perseguições e as dificuldades da vida sejam minorizadas. Paulo está escrevendo para uma igreja que começa a pensar isso, e é por isso que Paulo ora nos versículos 16 e 17, para que eles fossem encorajados, para que eles fossem firmados no Senhor, para que eles tivessem força para seguir na jornada. Então, a fim de compreender o impacto total da oração de Paulo, a gente precisa entender os versículos anteriores. Por isso eu li os versículos 13, 14 e 15. Porque quando Paulo vai orar nos versículos 16 e 17, para que essa igreja tenha força, Paulo primeiro lembrou duas coisas que a igreja precisava ter em mente nos momentos de dificuldade. Nós vamos ver essas duas lembranças e depois nós vamos ver a oração que Paulo fez. Primeiro, Paulo lembra da doutrina que nós precisamos crer. Os versículos 13 e 14 contém toda a teologia cristã da salvação, nos versículos 13 e 14. Tudo que nós acreditamos está aqui fortemente condensado. Paulo diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Aí ele começa a descrever a teologia da salvação. Ele começa a dizer assim: porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele continua no versículo 14 dizendo assim: Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A frase-chave nesses dois versículos é: desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos. Pense nisso. Antes de você nascer, antes de você ser concebido, antes do mundo ser mundo, Deus já havia escolhido você para você ser salvo. Isso fala da graça soberana de Deus na salvação. Você sabia que Deus escolheu você para ser salvo? Deus o escolheu. E se Ele não tivesse escolhido você, você nunca teria sido salvo. Às vezes nós falamos de eu encontrei o Senhor. Mas, irmãos, na verdade, se Deus não tivesse nos encontrado em primeiro lugar, nós nunca o teríamos encontrado. Queridos, a salvação sempre começa em Deus. Deus é o agente da salvação, Deus é o operador da salvação. Ele nos escolhe e em seguida nós o escolhemos. Começa nele. Quando nós colocamos a questão dessa forma, eu simplesmente quero declarar que a salvação é toda pela graça de Deus. Tudo vem de Deus, o tempo todo. Sim, num certo sentido nós escolhemos o Senhor, claro. Mas em primeiro lugar, Deus fez o primeiro ato. Deus deu o primeiro passo. Antes de tudo, Deus nos escolheu. Isso aponta para a soberania de Deus. Afinal de contas, a primeira lei da vida espiritual é essa: Ele é Deus e não nós. Ou seja, Ele é soberano. Antes de tudo, pela sua soberania, pelo seu poder, pela sua onisciência, Deus já sabia que você o escolheria. Então Ele o escolheu. Então, quando Paulo diz assim:
desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos. Irmãos, eu me alegro em crer dessa maneira, crer exatamente como está escrito. Deus, desde o princípio, escolheu o Arlênio para ser salvo. Isso não significa que eu posso explicar completamente todas as questões de como as minhas escolhas cabem dentro do plano soberano de Deus, mas elas cabem. Eu não sei como, mas de uma certa maneira as minhas livres escolhas cabem dentro do plano e do propósito de Deus. Eu de fato acredito que Deus arranja todas as circunstâncias da vida, Deus arranja até os movimentos do meu coração, do seu coração, para nos trazer ao lugar onde nós temos ou nós não temos nenhuma outra escolha a não ser dizer: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te escolho. E livremente nós fazemos a escolha de Jesus para a salvação. Para alguns isso até vai parecer uma contradição, para outros vai parecer uma simples declaração de uma verdade bíblica. Existe um mistério aqui, irmãos, claro que existe. Desde o princípio Deus escolheu você para você ser salvo, mas um dia você teve que escolher o Senhor. Há um mistério aqui, sim, mas queridos, eu prefiro, sinceramente, muito mais uma teologia com algum tipo de mistério, uma teologia que não pode explicar Deus completamente, do que uma teologia que explica Deus matematicamente. Quando se trata de salvação, nós trazemos o pecado e Deus traz todo o resto. Nós apresentamos o pecado e Deus faz todo o resto. Deus traz tudo mais que precisa para trazer solução para o nosso pecado. No entanto, nós não somos robôs, nós não somos marionetes. E quando a gente chega a Jesus, nós não viemos por uma simples compulsão, nós não viemos inconscientes, nós não viemos dominados, mente, corpo, alma, por um espírito, não. Nós chegamos pela fé, nós chegamos porque queremos chegar. E a nossa chegada, quando a gente chega, a gente descobre mais tarde que Deus estava trabalhando todas as coisas para nos atrair a si mesmo. Deus estava operando todas as coisas para nos trazer ao ponto de dizermos: eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. O Espírito dele trabalhava todas as coisas, todas as circunstâncias, para a gente poder dizer: eu quero o Senhor. Irmãos, essa doutrina a gente precisa lembrar dela sempre. Se você está preocupado com isso, ou se você se pergunta como isso poderia ser, como isso acontece, eu tenho a minha vontade, Deus tem a vontade dele, e de repente eu estou escolhendo o que Deus já queria que eu escolhesse. Lembre-se de uma coisa: você está no caminho certo quando a visão da salvação depende toda de Deus. Se em algum momento da sua caminhada você pensar assim: eu mereço, esse não é o caminho certo. Agora pela manhã, enquanto eu me arrumava, eu recebi um vídeo num desses grupos de WhatsApp e coloquei enquanto me arrumava, e o jovem pregador falava daquela parábola do trabalhador que contrata trabalhadores desde manhã até a última hora, e no final do dia ele paga a mesma coisa. E nós nos colocamos no lugar de quem foi contratado de manhã, e a gente olha para quem foi contratado à tarde, que recebe a mesma coisa, e a gente fica assim: isso é injusto? Isso não é injusto, isso é graça, isso é graça. Você deve agradecer o Senhor, porque Ele é o seu Salvador. Você deve dar a Ele crédito, porque você foi salvo, e você vai estar se movendo na direção certa, se você pensar: tudo depende dEle. Eu sou um cristão, claro, um dia eu escolhi, mas eu sou um cristão porque um dia Deus me escolheu, Deus me elegeu para isso. Essa é a doutrina da salvação, e é um grande conforto ver as coisas a partir, irmãos, dessa perspectiva.
A minha salvação não depende simplesmente da minha escolha, ela depende principalmente da escolha de Deus. Essa doutrina nos diz que Deus tem um propósito na história. Deus não está inventando as coisas à medida que nós vamos fazendo besteiras na vida, e aí Deus vai corrigindo e vai traçando alguns planos de contenção. Deus é Senhor da história, Ele não está inventando as coisas à medida que os problemas surgem. Tudo no universo tem um papel na realização do plano soberano de Deus. Isso deve nos dar uma enorme confiança à medida que a gente enfrenta as incertezas da vida, os problemas da vida. Meu querido, você não está passando por problema e luta na vida e Deus foi pego de surpresa. Não! De alguma maneira, eu diria para nós, de alguma maneira louca, até a sua dor faz parte do plano soberano de Deus. Se você começa a crer dessa maneira, se você começa a confiar dessa maneira, querido, não tem como desistir. Se até a minha luta faz parte do plano soberano de Deus, ok, Deus sabe o que é melhor para mim, e no final eu estarei onde Ele quer que eu esteja. Agora, se você acredita que na vida tudo é uma questão de sorte ou azar, tudo é uma questão de destino, se você acha que os acontecimentos de cada dia acontecem por acaso, então você vai ser um prisioneiro das circunstâncias. Se elas são boas, você está para cima, se elas são más, você está caído, você está para baixo. Não pode ser assim. A fé cristã não pode ser assim. Porque, irmãos, como é bom, como é maravilhoso a gente descansar na certeza de que o nosso Deus está trabalhando o seu plano para nós em tudo, em todas as coisas que nos acontecem, o bom e o mal. Tudo que nos acontece está dentro do plano de Deus, o positivo, o negativo, o feliz, o triste. Lembre-se de uma coisa: de qualquer maneira, essa doutrina que Paulo nos lembra, a doutrina da salvação, ela não se preocupa sobre quem pode ou não pode ser salvo. Porque quando eu falo assim, Deus me escolheu para ser salvo, Deus escolheu você para ser salvo, eu acredito que a sua mente antenada, conectada, a sua mente inverte a questão e começa a pensar assim: se Deus me escolheu para ser salvo, se Deus nos escolheu para ser salvo, então existem alguns que não são escolhidos. Não precisa confessar não, eu sei que você pensou nisso. E agora? Então vamos à Bíblia. Primeiro, a Bíblia afirma que Deus deseja que todos sejam salvos, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Segundo, a Bíblia afirma que Deus amou o mundo inteiro, João 3,16. Terceiro, o Evangelho deve ser pregado no mundo inteiro, a todas as nações, Mateus 28, 19, 20 e seguintes. Deus está preocupado em salvar o mundo inteiro. Ele sabe quem será salvo. Ele já sabe porque Ele é onisciente. Mas Ele dá oportunidade a todos para que sejam salvos. Meu querido, pense bem, não há ninguém que queira ser salvo que não possa ser salvo. Não há ninguém que deseje a salvação que não possa ser salvo. Tenha certeza dessa verdade. Ninguém vai estar no inferno por acidente. Ninguém que realmente deveria estar no céu vai estar no inferno. Ninguém vai estar no inferno e dizer assim: eu queria ser salvo, mas Deus não quis me salvar. Eu queria ser salvo, mas Deus não me escolheu. Não existe tal coisa. Simplesmente não vai acontecer assim. Se você tem o desejo de conhecer a Deus, você pode ter certeza que Ele lhe deu esse desejo e você vai conhecê-lo, porque Ele vai satisfazer esse desejo. Deus é o iniciador da salvação. Deus chama, nós respondemos.
Agora Deus chama todos. Deus chama, nós acreditamos. Deus chama, nós nos chegamos a Cristo. Porque quando Deus quis povoar o céu, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós e pelo mundo inteiro. Em seguida Ele enviou o seu Espírito para nos atrair. Depois Ele nos deu a sua palavra para que nós conhecêssemos a verdade. E então Ele nos dá a fé para a gente crer no Evangelho. É tudo dEle. É tudo dEle. Agora, isso de maneira alguma contraria a nossa doutrina do livre-arbítrio, porque eu sou livre para dizer quero, não quero. Eu sou livre para dizer escolho, não escolho, embora o Espírito de Deus me atraia, embora a palavra me revele a verdade, embora Deus injete fé no meu coração para crer no Evangelho. Se eu quiser dizer não, eu digo, porque eu sou livre. A melhor parte disso, irmãos, é o passo final, no processo do compartilhamento da glória de Deus na vida futura. A gente é salvo, justificado, santificado, mas existe algo na salvação que eu e você ainda não experimentamos. É a glória futura. É o que receberemos como recompensa. Isso ainda não aconteceu. A morte ainda está reinando sobre a terra. Você liga a TV e você vê isso acontecendo todos os dias. A morte está reinando, ela ainda não foi destruída. A morte está em toda parte. O único compromisso inadiável que você tem é com a morte. Há alguns dias eu fiz um culto fúnebre de um dos jovens da nossa igreja. Partiu tão cedo. Agora, embora ele tenha partido tão cedo, pela fé que ele professava, pela sua profissão de fé, eu tenho convicção no meu coração que nós nos veremos novamente. Nós estaremos juntos novamente na glória de Deus. A vantagem dele sobre mim não é que não é o contrário, eu não tenho nenhuma vantagem sobre ele. Ele agora está em vantagem sobre mim. Por quê? Porque eu não desfruto da glória futura. Ele já desfruta dessa glória. A salvação dele se tornou completa no momento em que ele parte dessa terra e está com o Senhor na glória. Agora a minha expectativa é que isso também se cumprirá na minha vida e eu o verei um dia. Será que isso é ilusão, irmãos? Será que crer que aqueles que partiram no Senhor, que nós os amávamos e eles partiram no Senhor, será que crer que nós nos veremos um dia é ilusão? Vamos deixar a Bíblia responder isso? Volte, por favor, algumas páginas aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 14 a 17. Paulo diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Por quê? Porque eles já foram para a glória, eles passaram à nossa frente. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles foram na frente. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Agora tudo começa aí no versículo 14, quando ele diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Novamente Paulo fala da nossa fé, irmãos, a doutrina que a gente precisa crer, para trazer consolo e força para o nosso coração. Tudo começou naquele domingo de Páscoa. Nós cremos, e uma vez que cremos, essas coisas devem ser verdade, mas se nós não cremos, então nós não temos certeza de nada na vida. Tudo depende do que aconteceu naquele domingo, 2000 anos atrás. Aquele domingo nos coloca face a face com o fato mais
mais importante da história humana, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Quando Ele faz isso, Ele comprova que tudo o que Ele ensinou é verdade. E a gente então pode crer na palavra dEle. A vida é difícil para todos nós temos tantas perguntas, tantas dúvidas, tantos medos, tantas preocupações, vai dar certo ou não vai, eu vou para a esquerda, vou para a direita, eu fecho o negócio ou não fecho o negócio. Irmãos, mesmo o melhor entre nós luta com perguntas que não podem ser respondidas. Então muitas pessoas lutam com mágoas e com dores que mal podem expressar, mas o domingo da ressurreição nos diz: a história ainda não acabou. Acredite nisso. Se você é um crente, a história não termina com um ponto de interrogação, não, mas com um ponto de exclamação. Você lembra do vídeo que nós passamos aqui no domingo de Páscoa? Tony Campolo pregando sobre a sexta-feira, e ele falava da sexta-feira terrível, da sexta-feira de dúvidas, da sexta-feira de horror, da sexta-feira de trevas, mas ele dizia: o domingo está chegando, porque o nosso final, irmãos, não é numa sexta-feira cheia de dúvidas, o nosso final é um domingo de ressurreição. Suas dúvidas não são o fim da história, seus medos não são o fim da história, suas preocupações não são o fim da história, suas incertezas não são o fim da história, sua incredulidade não é o fim da história. Se nós sofremos com Ele, nós vamos reinar com Cristo. Dias melhores estão vindo, acredite nisso, porque Jesus ressuscitou dos mortos. A sepultura não vai ter a última palavra, não vai ter a última palavra. Um dia os filhos de Deus sairão dos cemitérios de uma vez por todas. Essa é a doutrina que a gente precisa crer. Nós vamos ser perfeitamente, nós vamos ser aperfeiçoados, nós vamos ser completados, se eu posso assim dizer, quando nós morrermos. A morte não é o nosso fim. Deixa eu ser claro sobre isso. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, por isso nós não temos dúvida de que um dia os mortos em Cristo ressuscitarão e nós vamos subir com eles para nos encontrar com o Senhor no céu. Agora, entre o agora e o depois, a gente está vivendo no limite. A gente vive à espera do que Deus prometeu. Filho de Deus, fique atento, o melhor ainda está por vir. Tem luta agora, tem dificuldade agora, tem problemas agora. Paulo escreve para uma igreja que está sofrendo, e o que ele ensina? Creia, a salvação está perto, creia, Deus vai completar a obra dele, creia na doutrina correta. Tudo isso vai voltar para a primeira verdade: o nosso Deus é absolutamente soberano, e a nossa salvação não repousa em nossa própria força insignificante. Nossa salvação está nas mãos do Senhor. Se você acredita que Deus tem um plano para a sua vida, então você pode encontrar força para seguir em frente, para resistir. A soberania de Deus desenvolve coragem, fibra moral dentro do nosso coração. A soberania de Deus faz com que um homem fraco se transforme num gigante. Quando um homem compreende essa verdade, ele se torna absolutamente corajoso para enfrentar qualquer adversidade da vida. Eu estou com o Deus soberano e o Deus soberano está comigo. Uma coisa maravilhosa é, irmãos, quando um homem pode dizer: eu encontrei o Senhor, essa é a vontade de Deus, e eu entreguei minha vida a Ele, e eu sigo com Ele. Dias bons, dias maus, eu sigo com Deus. Então a oração que Paulo faz aos Tessalonicenses, para que eles permanecessem firmes, ele lembra da doutrina que a gente precisa crer. Segundo, Paulo destaca ainda antes da oração um mandamento que a gente precisa obedecer. Um mandamento. O mandamento flui diretamente da doutrina. Ele começa falando da doutrina: Deus salvou vocês, Deus é soberano, vocês estão servindo a um Deus que tem tudo planejado. Agora, quando ele desemboca no versículo 15, ele fala então dessa
doutrina que a gente precisa, desse mandamento que nós precisamos obedecer. Se você entender os propósitos de Deus, então você vai ver toda a motivação, ou você vai ter toda a motivação para fazer o que Paulo ordena. O versículo 15 diz assim: irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Irmãos, olha, muitos crentes estão nervosos, muitos crentes estão agitados, preocupados, incertos. E quem pode culpá-los? Só ligar a televisão, só acessar os sites de notícia. As coisas estão esquisitas. Há 2 semanas atrás, ou menos, só na cidade de São Paulo, nós tivemos 11 manifestações num único dia. Esse governo megalômico que a gente tem aí, que inventou de trazer a Copa para o Brasil, inventou de trazer as Olimpíadas para o Rio de Janeiro, e colocou a gente na berlinda do mundo, e aí todo mundo agora quer tirar uma casquinha. Vem chegando a Copa, vamos fazer greve, porque a gente vamos tirar uma casquinha nisso daí. As coisas estão esquisitas, estranhas. Eu fiquei abismado com o que aconteceu lá em Pernambuco, Recife e algumas outras cidades. A polícia entrou de greve, As pessoas começaram a brigar na rua, cenas de gente dando soco uns nos outros, gente invadindo lojas, saqueando tudo, levando as coisas para casa. Depois essas mesmas pessoas começaram a levar de volta o que roubaram, e começaram a dizer assim: eu não sei o que aconteceu comigo, eu nunca fiz isso. As coisas estão estranhas, são tempos difíceis. A gente recebe notícia de pastor drag queen. O que é isso? Pastor que se veste como mulher, no seu púlpito, igrejas incentivando aquilo que a Bíblia condena. Por outro lado, a gente vê pastores que deveriam ser tão sérios, nos púlpitos, apontando para as câmeras, nos chamando de manés e otários, e dizendo assim: esse anel que eu tenho aqui no dedo, custou $4.000, a Mercedes E500 que está lá na porta, blindada na Alemanha, é minha, eu me hospedo em hotel 4 estrelas, e não estou nem aí para o que você pensa, seu mané. Que tempo estranho que a gente está vivendo, irmãos. E o auditório com 3.000 pessoas aplaudindo aquilo, gente ficando de pé e aplaudindo, e eu fiquei: meu Deus, o que é isso? Que tempo estranho que a gente está vivendo. Parece que o chão está se abrindo, e as pessoas estão sepultando a boa palavra de Deus, jogando fora todos os princípios e mandamentos da palavra de Deus. A gente precisa voltar para os primeiros princípios, nessa ênfase mesmo, primeiros princípios. Eu tenho pensado cada dia mais, eu tenho me convencido de uma verdade que toca cada dia mais o meu coração: a boa teologia pode salvar a sua vida. Boa teologia, porque a gente está vivendo um tempo de teologia defeituosa, de doutrina esquisita, em que as pessoas pegam a Bíblia, abrem a Bíblia, leem textos bíblicos e distorcem tudo. E uma multidão está indo atrás desses caras. A boa teologia pode salvar a sua vida. Um parêntese que eu fiz, mas eu quero aplicar isso aqui também no tempo da angústia. Se você conhece a verdade, se você se lembrar da verdade, o que você lembra pode salvar a sua vida no tempo do desespero.
O que você lembra vai salvar a sua vida no tempo do desespero. O que você conhece pode salvar você quando a vida desmorona ao seu redor, quando as coisas fracassam ao seu redor, quando essa teologia esquisita não dá certo na sua vida. E aí você começa a acreditar ou lembrar das coisas corretas, das coisas bíblicas, isso vai salvar você do desespero. Eles estão numa briga tremenda entre eles, esses mega loucos pastores, estão numa briga tremenda entre eles por clientela. Eles já nos tratam como clientela, sabe como? O Macedo colocou aquela reportagem na Rede Record porque ele está perdendo clientela. Aí o outro na segunda-feira vem e se levanta como paladino da verdade e posta um vídeo dizendo qual é a verdade, porque ele está brigando por clientela. Nós nos tornamos clientela, não almas que precisam ser salvas, cuidadas, doutrinadas, discipuladas. A gente se tornou massa de manobra. O que você precisa saber para salvar a sua vida no tempo do desespero? Eu preparei uma listinha de coisas que você não pode esquecer e que você precisa se lembrar sempre. Primeiro, Deus é bom. Segundo, Deus é fiel. Terceiro, Ele nunca vai me deixar, nunca. Quarto, sua misericórdia dura para sempre. Quinto, Deus tem um propósito. Qualquer circunstância, situação, Deus tem um propósito. Sexto, Ele está desenvolvendo o seu plano para a minha vida. E eu não tenho dúvida disso. Isso está acontecendo, no bom e no mal, no ruim, no pior ou no melhor. Deus está desenvolvendo o plano dele para a minha vida, Ele é soberano. Deus ainda me ama. Eu coloquei ainda, porque mesmo quando eu estou todo errado, mesmo quando eu estou cheio de pecado, Deus aí, ontem eu me preparava para vir fazer o casamento, e aí rodei um vídeo que eu encontrei, eu fui às lágrimas, eu pensei, caramba, há quanto tempo eu não choro assim? Uns jovens loucos, eu gostaria, Edu, que nós tivéssemos uma meia dúzia de loucos aqui, uns jovens loucos, em Goiânia, foram para a rua evangelizar de uma maneira criativa. Aí eles estão dentro de um ônibus, desses ônibus articulados, compridos, que tem lá em Goiânia, nas grandes capitais, e um deles se veste de mendigo, todo sujo, e ele está ali dentro do ônibus, e ele diz, senhoras e senhores, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu vim aqui e eu não quero nem um centavo de vocês. Eu sou órfão de pai. Hoje eu amanheci tão carente. Eu não quero o dinheiro de vocês, porque o dinheiro acaba. O que eu quero hoje é um abraço. Meu Deus! Eu só quero um abraço, ele dizia isso. Eu só quero um abraço. Aí se levanta no ônibus uma mulher, vem até aquele mendigo e dá um abraço. Os outros jovens cristãos que estão dentro do ônibus começam a aplaudir aquela iniciativa, e aquele rapaz recebe aquele abraço. Depois ele faz uma pregação, e ele começa a dizer assim, é assim que Deus me vê. Eu sou esse mendigo de alma, a minha alma é fedida, a minha alma é suja, mas Deus me recebeu, Deus me abraçou, Deus me amou a si mesmo. Nossa, eu comecei a pensar em mim mesmo, eu comecei a pensar na minha vida, eu comecei a pensar na minha história, e eu lembrei, Deus ainda me ama, minha alma cheia de defeitos, minha alma cheia de fraquezas, cheia de sujeira, Deus ainda me ama, Ele me abraça, enquanto eu era ainda pecador. Meu querido, não esqueça essa verdade nunca, Deus ainda me ama, mas ainda o Espírito Santo habita em mim, mas ainda Jesus está vivo e finalmente, não esqueça a verdade que Ele voltará um dia. Às vezes, irmãos, tudo que nos sobra é uma ou duas dessas verdades aí. No meio do nosso desespero,
E quando os problemas vêm, por vezes, a melhor coisa que a gente tem a fazer é se agarrar a uma dessas verdades, se agarrar a uma delas. Mais do que tudo, a nossa geração de cristãos precisa ouvir o mandamento de Paulo: permaneçam firmes, permaneçam firmes. Lembre-se o que você aprendeu, permaneça na verdade que você já conhece, considere o que Deus diz na palavra dele. Não há motivos para desistir ou para ceder ao mal, não há motivos, é tempo de resistir, é tempo de resistir. Francis Chan, em um dos seus livros, diz assim: nada muda se nada muda. Finalmente nós desembocamos, depois de ser lembrado da doutrina que a gente precisa crer, e do mandamento que a gente precisa obedecer, esse mandamento de permanecer firme, a gente chega à oração que nós precisamos fazer. Paulo ora pelos Tessalonicenses. Ele diz assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. O contexto dessa oração, irmãos, ânimo, força para a jornada. O contexto dessa oração é precedido dessa doutrina que a gente deve crer, a soberania de Deus e o mandamento que a gente deve obedecer, permanecer firme. A gente precisa lembrar que Deus é a fonte de todo o poder. Segundo, a gente precisa determinar no nosso coração: nós não vamos desistir. Não vamos desistir. O texto diz: Ele nos amou, isso é passado, Ele nos deu o Filho dele. O texto diz: Ele nos encorajou, isso é presente, através do ministério do Espírito Santo. Mas o texto também diz: Ele nos dá esperança, isso é futuro, é o que Ele vai fazer conosco, Ele vai compartilhar a glória dEle. Ele resolveu todos os problemas cuidando do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então, à luz disso, você deve orar por duas coisas. Ore por um coração motivado, e ore por um coração estável. Coração estável. Quando nós somos motivados, a gente enfrenta as provações da vida com esperança. Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores da história do cristianismo, ele disse o seguinte: a alegria deve ser o ambiente que você respira, e se você acredita que Deus o ama, você não pode deixar de ser feliz. Você acredita que Deus o ama, não dá para deixar de ser feliz. Quando seu coração está estável, equilibrado, você não vai ser influenciado, nem movido pelas circunstâncias e mudanças de humores da vida. Seu coração está estável. Coração estável é coração que está focado em Deus. Ele não é jogado de um lado para o outro. A marca do coração estável é consistência. Ele é consistente. Ele é aquilo ali o tempo todo. Você é o mesmo, porque Cristo é o mesmo. Não importa o que aconteça ao seu redor, você é o mesmo. Seu coração está estável. O resultado dessa oração maravilhosa é que você será capaz de fazer toda boa obra, de dizer toda boa palavra que o Senhor quer que você diga. Então aqui está a passagem em poucas palavras, para resumir e concluir. Uma vez que Deus escolheu você para a salvação, firmes em meio a todas as provações da vida, sabendo que Deus vai encorajar você e vai tornar você forte no seu íntimo, de maneira que a vida se tornará repleta de boas palavras e boas ações. Então eu vou repetir. Uma vez que Deus escolheu você para a salvação, você está firme em meio a todas as provações da vida. Você sabe que Deus vai encorajar você e Deus vai tornar o seu interior forte. A consequência disso, a vida se tornará repleta de boas ações e boas palavras. Está tudo lá, nesse texto. Tudo junto e misturado.
como diz o filósofo. Doutrina, mandamento e oração. Aqui está uma outra maneira de olhar para esse texto. Você é muito amado. Resista. Você foi escolhido por Deus. Resista. Você foi chamado para a salvação. Resista. Você crê no Evangelho. Resista. Você um dia fará parte da glória de Cristo. Resista. Você recebeu conforto da parte de Deus. Resista. Você tem boa esperança pela graça. Resista. Você foi estabelecido em cada palavra e ação. Resista. Apenas uma coisa pode ser adicionada no final dessa mensagem. Receba Jesus no seu coração e você estará estável, equilibrado. Tudo o que eu disse, doutrina, mandamento, oração, tudo flui do fato de ter Jesus no coração. Se Ele não está no seu coração, nada dessas palavras fazem sentido, nada. Você conhece Jesus? Corra para a cruz. Agora veja bem, isso não é uma boa palavra apenas para os incrédulos, isso é para nós, os cristãos. No tempo da angústia, corra para Jesus, apegue-se a Ele, confie nele, creia nele, descanse a sua alma nele, e tudo ficará bem. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Há uma doutrina que você precisa crer. Deus é soberano. Há um mandamento que você precisa obedecer. Permaneça firme. E há uma oração que você precisa fazer. Dá-me, Senhor, um coração motivado. Dá-me, Senhor, um coração estável. E quando você fizer isso, a vida será repleta de boas ações, boas palavras. Logo ali fora, você vai encontrar o opositor. Às vezes o opositor vem vestido de crente. Às vezes o opositor estava até sentado do seu lado, no banco da igreja. E quando ele abre a boca, ele revela o que está no coração dele. Ele começa a falar coisas negativas. Ele começa a lembrar das coisas destrutivas da vida. Diga para o opositor, meu querido, Deus é soberano. Eu escolhi permanecer firme. Eu quero um coração motivado e estável. Eu sei que a vida é difícil. Eu sei que a vida traz pressões tremendas. Mas se você crê na palavra da maneira correta, e você enche a sua mente com aquela lista de boas coisas, meu querido, não é difícil permanecer firme. Pai, por favor, nos ajude, nos ajude, nos ajude. A gente é cercado de tanta coisa estranha, de tanta doutrina estranha, e a gente está aqui hoje, Deus, cavando a Tua palavra, para a gente encontrar a essência da teologia, a coisa boa da teologia, Deus, aquilo que de fato edifica o nosso coração, na disciplina e na doutrina correta. Meu Deus, por favor, não nos deixe orgulhosos disso. Mas nos ajude a firmar a nossa vida na Tua verdade, na Tua palavra. Alguns podem estar passando pelo desespero.
Meu Deus, que essa palavra, que essa oração de ânimo possa encorajar esses corações a saírem daqui dizendo: eu escolho permanecer firme, eu vou fazer o que eu preciso fazer e eu vou permanecer firme. A hora da mudança chegou, o tempo da virada chegou. Eu resisto, eu permaneço, porque o meu Deus é soberano e Ele me escolheu. Leva-nos, Senhor, em paz, amparados, protegidos, guardados por Ti. Dá-nos um domingo na Tua presença, cheios de graça e unção. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Bom domingo, querido. Até logo mais, com a bênção do nosso Deus.